Olá, tudo bem com você? Eu falo da sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para mostrar alguns resultados do último censo divulgado pela igreja. E eu falo aqui da Europa para mostrar como está a igreja nessa região e quais são as estratégias para continuar crescendo. Pela segunda vez, líderes mundiais se encontraram para a apresentação do trabalho realizado pelo Escritório de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa da sede mundial da Igreja. Neste recente censo, novas nuances do comportamento dos membros interessados foram inseridos na análise, e é o que começamos a mostrar a partir de agora. No início da igreja, havia um adventista para mais de 370 mil habitantes. O novo século chegou e o número já era 1 para cada 51 mil. E na virada do milênio, a barreira dos 500 para 1 foi ultrapassada. E a igreja continuou e continua desenvolvendo. Embora os números denotem um crescimento importante, um olhar mais apurado em outros dados da pesquisa levanta uma preocupação. Nos últimos 50 anos, para cada 10 pessoas que se uniram à igreja, 4 saíram. Em 2018, o percentual beira os 50%. Existe um ditado nas escolas de negócios e de administração que diz: a primeira tarefa do líder é definir a realidade. Às vezes, na igreja, temos visto o que gostaríamos de ser e precisamos saber o que na realidade somos, para que possamos fazer ajustes para atender às nossas necessidades, que devem ser tratadas urgentemente. É fácil quando falamos de milhões de pessoas deixando a igreja e nos esquecemos de que elas não são apenas números. Quando olhamos para a tela, nós vemos um gráfico construído com vários blocos pequenos. Cada um desses pequenos blocos representa pessoas por quem Jesus Cristo morreu para salvar. A baixa frequência aos cultos e a apostasia são sentidas em várias partes do mundo e não é um privilégio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Várias denominações estudam soluções para sair desse problema. Nesses estudos vistos agora, podemos notar que na Europa a situação é ainda mais preocupante. E em 2018 houve um decréscimo de membros. A igreja não só não cresceu, como começou a encolher. As possíveis causas são muitas. A mente pós-moderna, o excesso de individualismo, o materialismo e o tradicionalismo muito forte, cultivado nas décadas passadas, que fizeram com que os jovens saíssem da igreja. O que ficou foi a membresia mais idosa. E isso desperta gravemente a preocupação dos especialistas e estudiosos. O que fazer para que os jovens permaneçam na igreja? O problema tem diferentes camadas. Primeiro, sabemos que há o tema da conservação na igreja mundial, que a cada 10 pessoas que entram na igreja, 4 ou 5 saem. Mas, na realidade, de forma mais profunda, se queremos manter os membros, queremos que os membros estejam ativos. Assim, a pergunta certa a ser feita é: estamos produzindo discípulos que estão ativos e vivos na missão da igreja? Porque, mesmo que permaneçam, mas se estão morrendo espiritualmente, nós temos um problema também. Então, nós temos um problema que requer maior nutrição e cuidado dos membros. Temos também um problema que necessita maior envolvimento dos membros. Então, na realidade, isso tudo envolve a grande comissão. Jesus disse: vão e façam discípulos. Então, a resposta é seguir este processo. Envolver as pessoas em atividades da igreja, de acordo com a pesquisa, é a mais importante ferramenta para a retenção de membros. É o que costumamos chamar de discipulado, foco do projeto agricultural, apresentado no Nurture and Retention Summit, com etapas de preparo, plantio, cultivo e colheita, com especial atenção à preservação. Jesus não deu diferentes ordens para diferentes idades, para diferentes regiões demográficas. A beleza é que há um lindo plano para todos, que precisa ser contextualizado para diferentes idades, diferentes culturas, pois há diferentes necessidades e diferentes métodos. Mas o mesmo processo funciona para todo mundo, porque a humanidade tem as mesmas necessidades. E aí está a beleza do processo de fazer discípulos. Mas o que fazer com os que já deixaram as igrejas? A Francis Matos mostra agora como foi a discussão desse tema tão importante e as resoluções que podem ser aplicadas em cada congregação. Definir uma estratégia mundial que abranja a variedade de culturas dos mais de 200 países onde a igreja atua é também um grande desafio.
Por isso, o compartilhamento de ideias, discussões dos resultados e muita oração tiveram um papel fundamental neste encontro. Na pesquisa foram descobertas ainda as principais razões dessas pessoas se desligarem da igreja. Os resultados indicam que, para a maioria, não são questões relacionadas à fé ou doutrinas. E quando a pergunta é o que elas sentem quando estão longe, a resposta é saudade. 56% relatam as boas recordações e 88% a abertura para a volta. Enquanto o amor que nutre e mantém as pessoas unidas parece ser o remédio, não importa a cultura, é exatamente disso que eles sentem falta quando afirmam, em sua maioria, que nunca foram procurados após deixarem de frequentar os cultos. É aqui que entra em cena cada membro atuando em várias frentes de aproximação, como pequenos grupos e o projeto Reencontro, promovido há anos pela igreja. Cada membro é fundamental nas iniciativas que mostram que a igreja sente falta e se preocupa com estas pessoas. E se tem abertura para a volta, como a pesquisa demonstra, cabem aí visitas e convites. Assistir a um concerto musical pode sim ser crucial para o retorno. Eu acredito que a música alcança um alto número de indivíduos, incluindo a mim mesmo, de uma forma que nada mais faz. Na noite passada, eu participei de um musical e fui muito abençoado. E acredito que não apenas eu atendi às músicas, mas também aqueles que estavam assentados comigo. Eu me senti como se fosse elevado ao trono de Deus para contemplá-lo. Foi uma verdadeira adoração e através disso eu pude reafirmar minha vida com Deus. It made me recommit my life to God. O pastor fala do reencontro imperdível realizado em Washington como parte do Nurture and Retention Summit. Mas esse é o assunto para o nosso próximo programa. Quem seria assim, capaz de abrir os braços e dizer... E eu encerro por aqui, mas a ANN está de volta na próxima semana, trazendo para você mais notícias de fé, amor e esperança. Já está chegando o tempo em que nós cristãos provados vamos ser, mesmo que a igreja esteja prestes a cair, ela não cairá, Deus sustentará. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Deus fará descer sua chuva, chuva de poder. Então virá o fim, Jesus irá voltar. Um momento é de alerta, o sol já se pôs. A meia-noite vem, o noivo vai chegar. Fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. A última mensagem
com grande glória e poder. E o povo fiel de Deus irá provar da luz que vem do céu. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar. Servos fiéis irão se revelar quando a tempestade se aproximar e a sacudidura vai soprar, o vento que irá o trigo separar.
Eu te ofertarei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Muito bom dia, estimados irmãos. E muito bom dia, de uma forma muito especial, às minhas queridas irmãs. Hoje estamos a assinalar um dia importante. É o dia contra a violência. E de uma forma muito particular, a violência contra estes seres tão sensíveis e tão belos que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança, que são as nossas mães, as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas irmãs na fé. Sois todas vós, minhas queridas. E eu sinto-me muito honrado por ter sido convidado para ser hoje eu a dirigir-me à igreja e em particular às senhoras. Sinceramente, eu esperava neste dia estar sentado a ouvir aqui uma das minhas irmãs falar. Quero dizer-vos que foram feitos esforços nesse sentido, mas infelizmente não foi possível termos aqui uma irmã. Mas não se preocupem, tenham um irmão, está bem? Que Deus os abençoe e que a mensagem desta manhã vos possa trazer também motivação, coragem, força, para continuarem a servir ao Senhor de uma forma tão dedicada como têm servido até aqui. Quero dizer também que a Igreja de Barreiro tem mulheres excepcionais. Aos poucos, eu tenho vindo a conhecer a Igreja e realmente tenho que confessar abertamente que realmente temos um grupo de senhoras muito elevado, talvez a maior número do que os homens, e que são realmente mulheres excepcionais. Que Deus possa abençoar. Eu hoje começo com uma história. Um episódio que se passou há muitos, muitos anos, com uma mulher. Eu não vou dizer agora o nome, vocês, à medida que for contando esta história, vão se aperceber do nome dela. Esta história não está na Bíblia, mas poderia estar. Talvez com contornos um pouco diferentes daqueles que eu vos vou apresentar. Mas provavelmente foi assim. Uma mulher sai ao entardecer de casa pelas ruas de uma pequena cidade chamada Betânia. Ela vai embrulhada num manto negro e leva no seu regaço um pequeno pote que o esconde. Ela tem um objetivo e ela caminha sem olhar para nenhum dos lados, numa direção. Finalmente, ela aproxima-se de uma pequena loja. Ela olha e vê que lá dentro há uma luz que ilumina o interior daquela loja,
que ilumina mal, porque é uma penumbra. E esta mulher entra, dirige-se ao dono da loja, que lhe pergunta: que desejas, mulher? Eu quero um perfume. Um perfume? Sim, um perfume. Bom, nós temos aqui muitos perfumes, mas que tipo de perfume tu queres? Um bom perfume. Logo, o homem da loja vai a uma prateleira e tira um pequeno vaso que contém um perfume e lhe o entrega, e esta tira a tampa, cheira, fecha e o entrega ao homem e diz: não é isto que eu pretendo. Eu pretendo um bom perfume. Bom, mas esse é um bom perfume. Pode ser, mas eu quero muito melhor do que este. Será que você tem? Sim, tenho. O homem vai à prateleira de novo, tira um pequeno pote que contém um perfume e o traz à mulher, que novamente o cheira, tapa e entrega ao homem da loja. Não é isto que eu quero. Isto não me serve. Bom, os perfumes que eu tenho aqui, os outros, são muito caros, muito dispendiosos. Sim, mas eu não lhe perguntei o preço. Eu só lhe disse que queria um bom perfume. Mas agora vou dizer-lhe: eu quero o melhor perfume que você tiver na loja, o melhor. O melhor? Ri o homem. Você não sabe o que está a pedir. Sei perfeitamente o que estou a pedir. Eu quero o melhor que você tem aí. O homem vai à prateleira e tira um pequeno vaso de alabastro com um gargalo muito fino. Está selado. E a mulher diz para o homem: tire o selo. E ele tira o selo com muito jeito, para não partir o gargalo finíssimo. E ela cheira. É este que eu quero. Diga-me, este é um perfume de nardo puro? Sim, de nardo puro. Mas desde já lhe digo que o seu valor é muito, muito elevado. A mulher tira do seu regaço o pote de barro e o parte em cima do balcão. E de lá saem imensas moedas de prata e até de ouro. E ela pergunta: qual é o preço? 3.000 denários. 3.000 denários. Muito bem. Ela conta o dinheiro e entrega os 3.000 denários. Pega no seu vaso de alabastro, finíssimo, de gargalo muito
fino, muito apertado, para que não se perdesse gota nenhuma, para que ao ser vazado caísse gota a gota. Está selado. Ela o coloca no seu regaço, ajeita o seu manto negro e volta pelo mesmo caminho para casa. Ao chegar a casa, corre para o seu quarto e num lugar secreto ela coloca ali aquele vaso de alabastro, pensando num dia em que ela vai poder usar aquele perfume. Quem foi esta mulher? Quem falou? Maria. Maria Madalena. É interessante. Jesus nunca a chamou de Maria Madalena. Nunca. Maria de Magdala, Jesus nunca chamou de Maria de Magdala. Porque toda a gente sabia que lá em Magdala havia uma mulher chamada Maria. E toda a gente a conhecia, não pelos melhores motivos, mas pelos piores. Sabem, as Marias da Bíblia, este é um grande problema sério. Os irmãos já ouviram aquele ditado que diz que há muitas Marias sobre a terra, não há? Pois é, no Sagrado Livro também existem muitas Marias. E o problema é esse, é que nós começamos a confundir as Marias e começamos a dizer, olha, aquela Maria que foi apanhada, por exemplo, em adultério, era Maria Madalena. Está errado, não era. Mas nós vamos ler um texto e depois vamos tirar todas as dúvidas apenas com uma porção do livro de Já Todas as Nações. E não vamos precisar de mais nada para esclarecermos a questão das Marias, da identidade das Marias. Mas vamos ler. Ele está em Lucas. Não sei se ele pode aparecer ali. Vamos até o livro, até o Evangelho de Lucas. Capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Versículos 1, 2 e 3, capítulo 8 de Lucas. Aqui está ele. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens.
Entre estas mulheres que foram curadas, umas de enfermidades de uma forma, outras de outra forma, outras que estavam endemoniadas, estava exatamente Maria de Magdala, Maria Madalena. E agora ouçam, irmão White, no livro de Já Todas as Nações, na página 398, prestem atenção, queridas irmãs e irmãos. Irmão White diz assim: aquela que caíra e cuja mente fora habitação de demónios, chegara bem perto do Salvador em associação e serviço. Foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento de nardo puro e banhou os seus pés com as suas próprias lágrimas. Foi ela que se achou junto à cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi ela a primeira junto ao sepulcro, depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Não há confusão nenhuma. Está tudo esclarecido. Sabemos quem é esta a quem Jesus chamava simplesmente de Maria. Jesus nunca a chamou, e por uma razão que eu irei referir, nunca a chamou de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Queridos irmãos, a Bíblia não diz as causas que levaram àquela situação tão triste de endemoniada, mas apenas apresenta um quadro de lutas, de angústias, que um dia tomaram conta da vida daquela mulher. Antes de se encontrar com Cristo, a sua vida era escura, cheia de conflitos, de lutas espirituais. As suas escolhas conduziram-na a uma situação em que ela não tinha mais poder sobre a sua própria vontade, sobre a sua própria mente. Porque o inimigo tinha tomado conta dela, o inimigo tinha tomado conta da sua mente. Ela era como um joguete nas mãos de Satanás. Era Satanás quem a conduzia, quem a dirigia. E muitas vezes era Satanás quem lhe punha as palavras na boca. Que situação terrível. Não era um demónio. Quantos demónios eram? 7. Irmãos, sabem? Às vezes eu penso que o diabo tem muitos demónios por aí. Outro dia estive a pensar, estive até a pôr nome aos demónios de Satanás. Não sei o que é que acham. E quando eu disser o nome deles, os irmãos vão dizer assim: pastor, esses também eu já conheço. Já os conheço bem pelo nome.
Ainda hoje foi-me dado o privilégio de estar na classe dos nossos adolescentes e passar a lição com eles. E falávamos de um demónio de Satanás. A inveja. E há muita gente que está possuída pela inveja. Querem outro? A cobiça. Há muita gente que está possuída pela cobiça. Querem outro? Conhecem estes que eu citei? Querem outro? A maledicência. E há muita gente que está possuída por este terrível demónio. Querem outro? Querem. Deixa-me pensar. A hipocrisia. Há muita gente que está possuída por ele. Ainda mais um. O egoísmo. E há muita gente que está possuída por ele. Querem outro? Não, não querem. Mas conhecem todos estes, não conhecem? Pelo nome deles. Ah, pastor, isso não são demónios, isso são defeitos. Seja o que quiserem, mas é tudo obra de Satanás. É tudo ferramenta do diabo. E sabem que quando o diabo caiu do céu e veio morar nesta terra, ele trouxe muita ferramenta. Ele trouxe a terça parte dos anjos com ele. Por isso, o mundo está como está. Agora, queridos irmãos, Deus é misericordioso para conosco, como foi para com aquela mulher. Sabe que muitos olhavam para Maria e diziam: não existe saída para ela. Não. Ela vai viver assim pelo resto da vida. Ela nunca vai conseguir mudar. Mas um dia, Jesus a encontrou. E ela nunca mais foi a mesma na sua vida. Porque a sua vida foi restaurada, foi transformada, ela foi libertada, os seus pecados foram perdoados. E isto chama-se a graça de Deus. A graça imerecida de Jesus. Já não havia angústia. Já não havia passado. Tudo agora era novo, era diferente. E o que fez com que aquela mulher, naquele dia, caminhasse por aquela rua até à loja dos perfumes. Sabem o que é que fez? Foi a gratidão. Foi a gratidão. Havia muita gratidão naquele coração. Ter um coração novo é possuir um novo espírito, é possuir novos propósitos, é possuir novos motivos.
Qual é o sinal de um coração novo? Ellen White responde no livro Mensagens aos Jovens, na página 72, o sinal de um coração novo é uma vida transformada. É uma vida mudada. Irmã, jovem, olha o que eu te vou dizer agora. O facto de tu seres mulher não te torna um tipo de cristã diferente. Mas o facto de seres cristã é o que te torna um tipo de mulher diferente. Segundo o relato bíblico, Maria esteve aos pés de Jesus pelo menos em 3 ocasiões. Em cada um desses momentos, encontramos ricas e poderosas lições para a nossa vida. Veja quais são. Ela esteve aos pés de Jesus para aprender. E isto, irmão White diz no livro de Já Todas as Nações, página 392. E em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, é dito: e aconteceu que indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços e, aproximando-se, disse: ó Senhor, não te dá conta que minha irmã me deixe estar a servir sozinha? Por favor, diz-lhe que ela se levante e me venha ajudar. E Jesus respondeu e disse-lhe: Marta, Marta, oh Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Maria queria ouvir cada palavra da boca de Cristo. O seu coração estava sempre aberto para aprender. O seu desejo sincero não era somente ouvir, meditar e refletir, mas também viver e praticar aquilo que Jesus ensinava. Irmãos, se queremos caminhar com Cristo, temos que parar para ouvi-lo e estar com o coração aberto para aprender. Em relação a Marta e Maria, Ellen White diz assim: Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda a oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe um vasto campo para as Martas com o seu zelo no culto ativo. Sentem-se, porém,
elas, primeiro, como Maria, aos pés de Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus um dia também para chorar. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes, passamos por momentos difíceis em nossa vida. Momentos turbulentos, escuros, quase insuportáveis. Quando as provações invadem a nossa vida, geralmente a pergunta é: o que fazer? Mergulhar no desespero? Correr para as redes sociais, desabafar com tudo e com todos que estão ao nosso redor? Mas eu acredito, irmãos, e vós também, queridas irmãs, que não há melhor conforto do que estar aos pés de Jesus e abrir o coração e apresentar-lhe tudo o que nos rouba a paz e nos tira o sossego. Lembre-se daquilo que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ela esteve aos pés de Jesus a agradecer. Em João 12, 13 diz-me: então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E o cheiro passou para toda a casa. Foi naquele dia, quando Jesus era recebido naquela casa, que Maria foi lá ao seu quarto, ao seu lugar secreto, e tirou o vaso finíssimo de alabastro, contendo o perfume de nardo, e o esconde no seu regaço. E novamente se assenta aos pés de Jesus. E agora ela começa a despejar aquele unguento sobre a cabeça de Jesus. Houve quem criticasse este gesto. Houve quem dissesse que era desperdício. Queridos irmãos, Maria ouvia sempre com profunda atenção cada palavra que saía dos lábios de Cristo, em todos os lugares que ele pregou. Porque desde aquele dia em que Jesus a libertou de 7 demónios, ela nunca mais deixou de Jesus. Nunca mais deixou de andar com Jesus. Ela o seguia por toda a parte. Ela queria estar perto de Jesus. No seu coração havia profunda gratidão. E sabe o que é que hoje Satanás faz? Satanás é um bom realizador, ele faz muitos filmes. E também é um bom escritor, ele escreve muitos livros. E Satanás deturpa as coisas. E sabem o exagero até onde Satanás chegou? Ao ponto de dizer que Madalena Maria era uma amante do próprio Jesus. Está escrito por muita gente e é vergonhoso. São pessoas insensíveis que nunca tiveram uma experiência com Deus, que não sabem o que é ter uma vida transformada. Nunca tiveram esse privilégio e que vão morrer nos seus pecados.
porque não aceitam Jesus. Eles escrevem essas coisas para ganhar dinheiro, para ganhar fama, mas não sabem que estão a perder a eternidade. E não se importam de difamar quem foi tão nobre, quem foi tão fiel, como aquela mulher que trazia no seu coração o peso da gratidão. E quando aquela mulher um dia soube que Jesus ia ser crucificado, sabem o que é que ela fez? Ela estava lá. E ela estava lá para chorar. Mas ela sabia que esse Jesus iria ressuscitar. E já depois de Jesus ser morto, ela foi ao sepulcro. Reparem, sabem quem foi a primeira mulher com quem Jesus falou? A primeira pessoa com quem Jesus falou depois que ressuscitou? Foi com Maria Madalena. E ela estava a chorar. E Jesus se aproxima dela e pergunta-lhe: mulher, por que é que tu choras? E ela pranteando dizia: pensava que aquele era o cuidador daquele cemitério, o hortelão, como diz a Bíblia. E ela dizia: levaram o meu Senhor. Eu não sei onde é que o puseram. E Jesus diz: Maria. Oh Senhor, és tu. Que privilégio, queridos irmãos. Que privilégio. Quando eu olho para Maria, quando eu penso em Maria, eu penso na mulher que foi perdoada. Foi tão grandemente amada por Deus. Mas penso na mulher que tanto perdoou. Penso na mulher que tanto amou o Senhor. Irmãs, hoje que estáis aqui, a quem tenho o privilégio também de me dirigir, deixem-me dizer-vos o seguinte: um dia todos nós, vamos ter o privilégio, provavelmente, se obtivermos essa graça pelos méritos de Jesus e pela misericórdia do Senhor, vamos poder estar com Maria, encontrar-nos com Maria Madalena. Já pensaram nesse privilégio, conhecer aquela mulher? Sabem, falam-se na Bíblia de grandes homens, de grandes líderes, como Moisés, como Davi, como Salomão, como outros que governaram, que reinaram, que se destacaram, que foram consagrados ao Senhor. E às vezes nos esquecemos destes seres mais frágeis e mais belos que Deus escolheu para trazerem as lições mais nobres e mais importantes para a humanidade. Privilégio sois vós de serdes mulheres. Que Deus os abençoe. Que esta manhã possamos sair daqui com a certeza e com a alegria de que o Senhor tudo pode. Se Ele conseguiu expulsar 7 demónios daquela mulher, Ele também pode mudar a minha vida e a vossa vida.
Amém. Eu quero ser, Senhor amado, Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado.